Olá! Não façam isso no pitch de vocês. Faz um teste antes. Eu ia falar sobre isso no último slide. E aí, tá bem assim? Ok? Tudo bom? Em que ponto estamos da ideia? Pronta já? Nossa! Vocês me convenceram demais. Começaram a preparar o pitch já? Não? Vamos falar então aqui mais do que sobre pitch em si, sobre o que é o pitch em si. Mas vamos falar sobre a estratégia de se comunicar. O quanto é importante você cuidar da estratégia de se comunicar, a estratégia de vender a sua ideia. Então, meu nome é Cecília Betero, eu sou parceira aí da Federação das Indústrias, trabalho bastante com o IOMAR, trabalho na gestão da inovação e gosto bastante desse universo, né, de startups, de criatividade. Fiquei muito feliz pelo convite. Tá lindo aí vocês, né? Precisa ver. Colorido, assim, inovador, dá até um gás para poder ir lá para dentro e gerar boas ideias. Amanhã eu vou estar aqui assistindo as ideias de vocês também. Então, vocês reconhecem essa cena? Vocês imaginam da onde que vem essa cena? Da origem do pitch. Pô, Janine, você não vale. Você já tá nossa mestre, já escolada. Mas não tem como sair disso, não. É a cena que se repete em todos os momentos, muitas e muitas vezes por dia, várias horas, em prédios de negócios. E foi daí que veio esse nome, Pitch Elevator. É por isso que chama Pitch Elevator. E tem dois motivos. Um, porque o que significa pitch, o que é pitch, que a gente vai conversar aqui agora. E o outro, porque elevator. Pitch por quê? Pitcher é o arremessador no beisebol. Então, o arremessador, ele tem a função de lançar. Então, o pitch é aquela posição do beisebol que o pitcher joga, arremessa, né? E é de total responsabilidade um arremesso. Então, é daí que vem o termo pitch. E elevator, por causa dessa cena que não parou de se repetir enquanto a gente está falando sobre isso aqui. Muitas coisas foram feitos estudos, né, de quantas coisas acontecem nos elevadores, de quantas conversas acontecem nos elevadores, de quantos desabafos acontecem nos elevadores e de quantos negócios são fechados nos elevadores, né, nessa viagem aqui. Não é uma realidade muito frequente, a gente não tem gigantescos prédios assim, e de repente o nosso pitch elevator poderia ficar pela metade. Mas vem dessa origem de prédios gigantescos, onde você consegue aí ter uma conversa de 2, 3 minutos, com princípio, meio e fim. Então, o roteiro que vocês precisam seguir na hora de fazer o pitch de vocês, ele precisa ter esse princípio, meio e fim da conversa de elevador de 3 minutinhos. Do arremesso da sua ideia num elevador com 3 minutinhos. Qual que é a oportunidade? Vocês vão apresentar para os jurados amanhã, certo? Para que eles façam o quê? Para que eles possam investir ou não na sua ideia? Sim? Qual que é o papel do jurado, Janine? Ele vai investir ou não na ideia? Ou ele vai premiar apenas a ideia? Ele vai investir. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é se colocar no lugar dessa pessoa, na hora de apresentar para ela qual que é a oportunidade para ela. Então, dizer qual que é a oportunidade de uma maneira clara, de uma maneira objetiva e de uma maneira atraente. Afinal de contas, a oportunidade precisa ser para ele e não para você. Já que é ele que vai lançar, né, julgar a sua ideia, já que é ele que vai pontuar a sua ideia para que se ele invista ou não. Isso pode ser aplicado em outras situações. Toda vez que você for fazer um discurso, você precisa entender o que precisa ser dito nesse discurso. Qual que é a persuasão, qual que é o convencimento que você precisa lançar. Em segundo lugar, o mercado. Imediatamente precisa estar claro qual que é o âmbito, qual que é o mercado, o que é e em qual esfera que você está atuando, antes mesmo de falar da ideia. Porque no terceiro ponto vem a solução. Qual que é a solução? Aqui no mercado, você pode falar, aqui na oportunidade, você pode falar de um problema que seja um problema comum para esse negócio. Toda ideia surge de um problema. E de um problema que precisa ser solucionado.
e aí vira desafio, e aí vira oportunidade. Então você pode também, na hora que você está falando da oportunidade, você pode também contextualizar o problema. Qual que é o problema e de que forma, aqui no terceiro ponto, a sua ideia soluciona esse problema. Os seus diferenciais. Quando eu fazia faculdade, eu lembro que tinha a disciplina de filosofia e eu nunca entendi muito bem, não. Minha cabeça era mais para matemática, assim, tal. Mas eu me lembro de uma aula de filosofia que o professor falou do quanto é grave o momento onde você se comunica, de uma marca se comunicar, se posicionando de uma forma acima. Eu estava fazendo um mestrado em Portugal e aí eu vi uma Kombi que estava toda plotada, né, de pão de ló. Aí ela era uma Kombi toda plotada, toda colorida e atrás estava escrito assim: provavelmente o segundo melhor pão de ló do mundo. Falou alguma coisa para você essa frase? Provavelmente o segundo melhor. Então, assim, na hora que você for falar dos seus diferenciais, fale dos seus diferenciais. Não fale de comparações. Não fale de itens que o seu tem melhor do que o outro. Fala do que o seu tem de bom. E é muito importante para a emoção envolvida em um pitch, a emoção envolvida na apresentação de um negócio. Mostrar que sim, que tem relação sim com a sua ideia, mas não trazer uma relação de comparação. E por último, o que é que você está buscando? Muitos pitches, né, como esse é o último ponto, eles finalizam sem dizer o que você estava buscando. Se você está buscando recurso, se você está buscando apreciação, se você está buscando aprofundar cientificamente, se você está buscando desenvolver técnica, o que é que você está buscando? Esse roteirinho aí, ele pode ser disposto em 5 slides, 5 ou 6 slides. Primeiro slide, recapitulando aquilo que a gente falou. Aqui é a sua capa, e a capa precisa ser caprichada. O design fala tanto quanto as palavras. As cores falam tanto quanto as palavras. Então, o design, ele precisa ser caprichado. Busca lá no Behance, lá tem como você baixar slides prontos. Coloca lá no Google, templates para apresentações de pitch, templates para startups. Se você não se dá muito bem nessa área aí de design, tem muita ferramenta gratuita no FreePic, tem muita coisa bacana. Precisa ser bacana. Essa capa da sua ideia, né? Isso que vai ficar atrás de você enquanto você começa a falar, precisa de ter um impacto. Então, capricha. Tem logomarca? Coloca ali na logomarca. Pensa num nome bacana, pensa num nome em português que seja relacionado com o que o seu universo aqui quer dizer. Por que não usar nome em inglês? Por nenhum motivo além do que força, além do que abrangência. Vai lá no dicionário de sinônimos, faz uma pesquisa de sinônimos até você encontrar algo que seja simples, que seja direto, que queira dizer alguma coisa. Uma vez eu trabalhei junto com a Tec Vitória. Tá aqui alguém da Tec Vitória? Trabalhei junto com a Tec Vitória na elaboração de um projeto para a faculdade de engenharia daqui, como chama, Iomar? Aqui na Serra. O CL. Sabia que tinha um. O CL. E aí eles estavam desenvolvendo um projeto para captar recurso, para desenvolver uma maquininha daquela de 3D, que há 10 anos atrás eu juro para você que era super inovador. Era inesperado, era quase impossível. E que ela fazia isso no mármore. E que ela fizesse isso na pedra. Então, eles pensaram no nome, pensaram em alternativas e colocaram o nome de um artista que que esculpe as pedras. E batizaram esse projeto pelo primeiro nome desse artista. Então, pensem em um nome que seja forte e desenvolva uma capa bacana, uma capa legal para o seu pitch. Segundo slide. O slide, ele é um apoio para você. Você vê que você fica na frente dele. Você não fica atrás do slide. Você não tem que ler o que está escrito no slide. Ele tem que te lembrar alguma coisa. Ele tem que te dar um insight do que você vai falar ali a seguir. Então, no primeiro slide, vai lá no roteirinho. Qual que é a oportunidade? Tópicos. Claro, objetivo.
Vê que daí você está enxergando o que está ali no slide? Desenvolva, resuma a sua ideia de forma que visualmente você já consiga passar informações. Slides 2 e 3. Aí você pode falar um pouquinho sobre o mercado, você pode colocar gráficos de regiões, você pode colocar estudos, você pode colocar estatística, você pode colocar, no caso, quanto tempo vai ser o pitch daqui? 3 ou 5? Ou mais? 5? Vocês não sabem o tempo do pitch? 5. Eu vou te falar, 5 minutos passa voando. 5 minutos passa voando. Então, assim, nesses 5 minutos você não vai utilizar um vídeo, mas se fosse um outro tipo de apresentação, caberia você utilizar um vídeo aqui. Então, nos slides 3 e 4, você vai descrever o seu mercado e a solução, sempre de uma maneira estratégica, sempre de uma maneira persuasiva. No slide 4, você coloca ali em tópicos também o que te diferencia. O que faz você ser bom no mercado? O que faz você ser... o que faz essa ideia ser boa? O que faz ser uma oportunidade, esse negócio? E para finalizar, o que você busca? Tópicos também. E objetividade. E eu quero perguntar para vocês assim, eu falei alguma novidade aqui? Ou pode ir, né, Cecília? Falei alguma novidade? Vocês nunca tinham ouvido falar o roteiro básico do Pitch Elevator? Aí eu fiquei pensando, fala sério, né, Elmar? Você fazer 30 minutos de capacitação para você falar sobre Pitch Elevator para os meninos de startup não faz nenhuma diferença. E é por isso que eu preparei isso aqui que vem a seguir. O negócio é que, se é tão simples assim, se tem uma técnica tão simples assim, o que acontece? Que alguns pitches não comunicam o que precisa de comunicar. O que acontece? Que o jurado, às vezes a proposta ela não está nem tão redondinha, mas o pitch foi tão bom que convence mais do que o outro. É porque não é só o que você fala. É a maneira como você fala. E a maneira como você comunica a sua ideia, como você mostra a sua ideia. E para isso eu trouxe algumas coisas aqui para a gente poder refletir. Tem um cientista chamado Julian Treshul, que ele estuda os sons. E ele fala o quanto o som é importante e o quanto a gente esquece de valorizar a importância do som. Vocês estão escutando um som lá no fundo, assim, parecendo que está tendo um baile funk? Não incomoda? Daqui a pouco não incomoda mais, porque você começa a selecionar. Daqui a pouco vocês entram lá para a cabine de vocês. Já teve alguém com fone de ouvido ligado ou fone de ouvido fazendo barulho mesmo assim? Mesmo assim, e você está ali viajando com um fone de ouvido chiando. E quando solta um áudio no WhatsApp na sua frente, assim, a pessoa chega a olhar para o áudio, né? Para a bolinha do áudio andando, põe no ouvido bem. Aí tá lá a bolinha andando e você intrometido na conversa. Nada novidade, né? Pois é. Nós temos uma caixa de ferramentas nessa voz, nesses sons que a gente emite. E o som, ele é extremamente forte, ele é extremamente importante na hora de fazer o pitch. Eu fui testar o microfone, que o colega falou que eu buscasse segurar ele de uma maneira reta para não dar microfonia. E aí, minha voz é alta, o tom da minha voz é alto. E eu dei aquele grito sem querer. Aí vocês, boa tarde, aí vocês... Aí tem pessoas que continuam a palestra naquele tom de voz durante todo o tempo. Então, o que você pode fazer de diferente no seu pitch é cuidar da caixa de ferramentas que você tem dentro de você. Registro. O que é registro? Volta. Registro. O que é registro? Já teve a sensação assim de fulano tá por aqui, eu tô ouvindo a voz dele, ou escutar uma mensagem. As pessoas costumam dizer que na minha casa as vozes são muito parecidas. A voz da minha mãe é parecida com a minha, a voz da minha irmã é parecida com a minha. Então, registro é aquilo que a sua voz registra. Tem pessoas que têm o registro mais na garganta, tem pessoas que têm o registro mais no pulmão, e depende, né, de... Você precisa testar qual que é o seu registro, aonde que está o seu registro. Quanto mais
formal, nessa pesquisa ele percebeu, por exemplo, que os políticos mais eleitos são aqueles com vozes graves. Por quê? Porque passa persuasão, porque convence, e talvez a persuasão com a voz grave seja exatamente porque ela me dá algum conforto de confiança, alguma coisa desse tipo. Então, qual é o registro da sua voz? O que é que você quer registrar com a sua voz? Segundo, é o timbre. Cuidar do timbre é cuidar de qual que é o timbre adequado para aquele momento. Como é que é a cadência daquela voz? Como é que é o timbre que determina o registro? Então, cuidar do timbre da sua voz na hora de fazer o seu pitch. Outra coisa é a entonação. A entonação, você sabe o que é monótono? Monótono é o que tem o mesmo tom. Então, um pitch monótono é aquele que 5 minutos parece 25 minutos. Um pitch que tem entonação é aquele que você consegue entonar de formas diferentes, tons diferentes, em momentos diferentes, de forma que você consiga manter a atenção daquela pessoa por aqueles 5 minutos. Porque passa voando. Se tiver bem apresentado, passa voando. Se não tiver bem apresentado, parece que tem mais tempo, sim. Ritmo. Ritmo é importante para dar seriedade no seu pitch. Se você chega lá correndo e fala, olha, eu tenho aqui umas informações para poder passar para vocês, a nossa ideia ela é super interessante, passa ou não passa em segurança? Despreparo. Então, o ritmo, ele também não precisa ser um ritmo só, mas ele tem um papel importante em alguns momentos. O ritmo é falar rápido, dar ênfase ao que você está falando e de repente é devagar que você vai dar ênfase e fazer silêncio. Quantas pessoas na hora de apresentar alguma coisa fazem uma pergunta e não esperam a resposta? 1 segundo de silêncio conecta a cabeça da pessoa que está te assistindo ali de uma forma diferente. Então, a entonação, o ritmo, a tonalidade, que tem a ver com a altura, né? Tem a ver com não dar aquele grito que eu dei aqui no começo. Testa antes ali no microfone. De repente, você pode até falar, deixa eu testar. Depois você dá boa tarde, ao invés de chegar a boa tarde gritando. E o volume da sua voz, o tom da sua voz e o volume da sua voz. Então, esses elementos, eles podem sim fazer diferença naquele roteiro que eu passei para vocês. Testar antes, não deixar para fazer na última hora. Fazer os slides com capricho nesses slides, mas né, fazer o teste da entonação, do tempo, uma vez, com 5 minutos, com o iPad ali ligado. Eu estou aqui pensando assim, por que eu não deixei a tela virada para mim? Tem o quê? 15 minutos que eu estou falando? Aí, tá vendo? 20 minutos. Aí te ajuda, né, a controlar. Então, esses elementos que tá numa caixa de ferramentas, que é o seu jeito de falar, o seu jeito de apresentar, é que pode dar a diferença para vocês. Cuidem de palavras poderosas, cuidem de dados que são persuasivos. A colega lá em cima falou sobre persuasão. Traga gráficos que mostrem de uma maneira simples, sem que você precise, né, de falar com tantas palavras assim. Deus ensinou. Aí ele virou, ele é muito querido. Então, esses elementos trazem uma atmosfera que ela não tinha sido medida até então. Assim, você vai lá, o colega até saiu, acho que realmente ele entendeu que não tinha nenhuma diferença. O colega que estava, ele olhou e falou, não, é um roteiro mesmo. Mas é isso mesmo. Não é todo mundo que consegue fazer esse roteiro com qualidade por causa da falta de usar essa incrível caixa de ferramentas. E aí traz uma análise, uma atmosfera que é um outro patamar de observação e de júri do seu pitch, que é qual que é a confiança que a sua ideia passa, qual que é a empatia que você demonstra para o público. Não tem regras na hora de usar o tom de voz. Tem o tom de voz adequado para o momento. Não tem regra na hora de usar ritmo. Tem o ritmo que seja adequado no momento.
Um colega estava fazendo uma apresentação e aí estava todo mundo já no ponto, prestando atenção nele, e ele falou: então vamos embora acordar, pessoal. Aí todo mundo olhou para ele assim, tava precisando de vamos embora acordar, pessoal, agora tava tudo bem, só que agora eu tô com medo de você depois. Então é importante você olhar para você falar o que precisa ser falado, da maneira que precisa ser falado. Uma vez eu recebi, alguns anos atrás, eu estava dando uma palestra e eu recebi, tem as avaliações no final de uma palestra, né, para uma instituição que eu presto serviço, e aí, numa observação de uma menina, veio um feedback que eu adorei, que foi super importante para mim, e que é ruim quando a gente percebe que a gente faz uma coisa errada, mas você precisa se conscientizar disso para fazer diferente. Veio escrito assim: você poderia olhar melhor para todas as pessoas que estão na sala, ao invés de concentrar o seu olhar de um lado só. E eu já consigo perceber o quanto eu já olhei para cada um e o quanto eu já olhei, né, para o lado de lá e para o lado de cá, para que todas as pessoas sejam inseridas. Vocês vão apresentar aqui, vocês vão apresentar aqui amanhã. Então cuidem para que a empatia ela venha em algo que não está no roteiro, mas que está na sua forma de apresentar. O jeito que você fala vai mostrar se você está sendo empático, e ser empático é gerar comunicação verdadeira. É que você apresente para o seu jurado ouça e escute. Tem diferença? Tem? Qual a diferença? O que você está ouvindo agora? Começou a perceber, né? Menino, que nome difícil, que eu mal. Começou a perceber sons porque você estava escutando esse som, sabia? Seu ouvido está funcionando. Para quem tem a audição perfeita, o ouvido escuta tudo. Agora, ouvir é quando você para poder observar, e para você tem um som ali, tem algum resíduo aqui da caixa de som, tem algum som vindo de lá também, aí sim você está ouvindo. Então faça com que o seu jurado ouça vocês amanhã. Eu vou estar aqui assistindo para poder verificar se deu tudo certo. O último não vai passar isso mesmo? Era esse o meu recado. Espero que tenha sido efetivo, que faça diferença para vocês e que vocês comuniquem muito bem as suas ideias amanhã. Ok?